Fala aí, meu povo, boa sexta-feirinha para vocês. Eu já tinha feito aqui o vídeo ontem falando da possibilidade dos confrontos, quem eu achava que era melhor jogar contra quem. Eu vou repetir alguma coisa disso daqui agora, a hora que eu for analisar de fato os jogos, mas eu também quero passar informações de como é que chegam os times para esses confrontos de oitavas de final da Champions. As oitavas de final são daqui a aproximadamente uma semana e meia, né? Porque semana que vem não tem Liga dos Campeões, mas no dia 10 e 11 de março sim, então a gente está em 27 de fevereiro, daqui a 12 dias a gente já tem as oitavas de final, alguma coisinha vai mudar até lá, mas hoje, no momento do sorteio, como é que chegam os times para jogar essa fase de oitavas de final e também o desenho que a gente já tem a partir daí. Pô, faz favor, dá um like, se inscreve aí no canal para vocês não perderem os próximos. Aqui vai ser um material que eu espero que vocês sintam bastante completo para vocês do que a gente vai ter. Vou começar com Paris Saint-Germain e Chelsea. Paris Saint-Germain não vive um grande momento, nos últimos 15 jogos ele só venceu 8 vezes. Paris Saint-Germain perdeu para Rennes, Sporting e Paris FC. Empatou com o Flamengo, com o Olympique de Marseille, ganhou nos pênaltis, mas foi empate em tempo normal e depois em prorrogação. Empatou também com o Newcastle e com o Mônaco. Tem o seu pior desempenho defensivo desde 2011 e 2012, que é basicamente quando começa essa era Qatar no Paris Saint-Germain, que ele se torna um clube de uma outra prateleira, né? Mas não é um time que toma tantos gols assim, uma média defensiva de 1,05 gols por partida. É porque normalmente, jogando contra quem joga o Paris Saint-Germain, ele não costuma sofrer tantos gols. Mas essa temporada a gente está vendo que é um time mais vulnerável do que Paris Saint-Germain piores, por assim dizer, né? Que eram conjuntos piores, até talvez com mais nome, mas conjuntos piores e que ainda assim tinham médias de gols sofridos melhores do que esse Paris Saint-Germain. Eu acho que isso diz muito sobre a temporada do PSG, que o time não está conseguindo se encontrar defensivamente. No ataque, tem o pior desempenho ofensivo dos últimos 4 anos. É uma média boa de 2,29 gols por jogo, mas na temporada passada fazia mais, na anterior também. O ataque não está funcionando tão bem e a defesa não está funcionando tão bem. A defesa está funcionando mal para padrões PSG. 1,05 seria o sonho do Barcelona, por exemplo, que tem uma média bastante maior de 1,2. Então mostra um time em números pior do que a temporada passada. Ainda não sabe se vai poder contar com Ousmane Dembélé, tem uma lesão na panturrilha, pelo menos para o jogo de ida em Paris ainda é dúvida, o confronto vai ser decidido em Stamford Bridge, veremos se o Dembélé vai poder estar de volta ou não. O Chelsea é um time de sensações diferentes do que o Paris Saint-Germain, também ganhou 8 dos últimos 15 jogos, perdeu 3, empatou 4, mas mudou de técnico nesse período de 15 jogos, né? Chegou Liam Rossenior, e em 10 jogos com Rossenior são nessas 10 partidas 7 vitórias, 2 empates e só uma derrota do Chelsea. Melhorou os brasileiros. O João Pedro, desde a chegada do novo técnico, tem 7 gols e 1 assistência nos 9 jogos que ele fez. Ele tinha 9 gols até então. Em 28 jogos ele tinha marcado 9 e agora em 7 jogos ele fez... em 9 jogos ele fez 7 gols. Melhora muito o desempenho do João Pedro. O Estevão tem mais minutos do que o Palmer na temporada. O Palmer não vive uma grande temporada, é só o 15º em minutos no Chelsea. Dos 9 gols que ele tem, 5 são de pênalti. Só que 5 gols e 3 assistências do Cole Palmer essa temporada são depois da chegada do Rossenior. O Estevão tem mais minutos do que o Palmer, é o 13º jogador do Chelsea com mais minutos até aqui. Foi titular em 17 dos 32 jogos que fez na temporada, tem 7 gols, 2 assistências até aqui. O Estevão foi titular em 7 dos últimos 10 jogos que atuou. Está tendo uma sequência boa de titularidades. Quem também vem jogando bem é o Andrei Santos, 11º jogador em minutos do Chelsea na temporada, titular em 18 dos 32 jogos na temporada, com o Rossenior em 10 partidas. O Andrei Santos, que é conhecido do Rossenior de tempos de Strasbourg, foi titular 7 vezes. De encaixe de jogo entre essas duas equipes. O Chelsea é muito físico, tem um meio-campo com Andrei Santos, Caicedo e Enzo, que recuperam muitas bolas, impedem muito o jogo do adversário. Tirar o Vitinha do jogo é fundamental. Todo mundo que tira o Vitinha do jogo está um passo mais perto de ganhar o Paris Saint-Germain. Não é que se você conseguir anular o Vitinha, você anula todo o Paris Saint-Germain, mas anula uma peça muito importante. E o Chelsea tem também jogadores em boa forma na frente, como o João Pedro, o Cole Palmer que está tentando voltar. A gente já viu no Mundial de Clubes esses times se enfrentando, era um outro Chelsea, era o do Enzo Maresca, esse Chelsea do Rossenior ainda vamos ver nos jogos grandes, mas para mim o Chelsea chega num momento melhor do que o Paris Saint-Germain, tá? Acho bastante equilibrado, qualquer um aqui pode passar, mas eu vejo o momento do Chelsea melhor do que o Paris Saint-Germain. O Chelsea me parece mais acostumado a jogar com a faca nos dentes essa temporada do que o Paris Saint-Germain. Por mais que o Luiz Henrique seja um monstro competitivo,
Ele não está conseguindo passar isso para os jogadores essa temporada. Tem algo mental, de um time que ganhou tudo, de um certo relaxamento, isso já foi dito em várias entrevistas do Paris Saint-Germain, e também algo físico, de um time que não conseguiu descansar a temporada passada. Eu acho que eu vou ficar desse lado da chave, depois eu vou para o outro, então eu vou para quem passar desse confronto, pega o vencedor de Liverpool e Galatasaray. Deixa eu achar eles aqui nas minhas anotações. Vamos lá, gente, o Liverpool não vive uma grande temporada, mas está melhor esse momento da temporada do que aquele período terrível que teve ali entre outubro e dezembro. Começou bem o Liverpool em resultados, não em jogos, a temporada, e esse momento me parece o mais estável do time do Arne Slot. 9 vitórias nos últimos 15 jogos, perdeu 2 vezes, empatou 4. Nos últimos 20 jogos, desde novembro, o time venceu 12 vezes e só perdeu 2 dos últimos 20 jogos. Estou falando aqui de um Liverpool um pouco mais estável. Quem vem mal é o Salah. Tem até alguns números que ele vai batendo recordes, porque ele estava muito perto já de quebrar esses recordes. Só tem 7 gols em 28 jogos na temporada até aqui. É o pior desempenho dele, Mohamed Salah, desde a temporada 14-15, quando ele fez 8 jogos pelo Chelsea e não marcou. O Salah não teve, na última década dele de futebol, uma média de 1 gol a cada 4 jogos, como ele tem nessa temporada. O artilheiro do time é o Ekitike, com 15 gols. O Isaac tem 3 gols, o Wirtz tem 6, o Liverpool gastou 270 milhões de euros nesses 2 jogadores, e que a gente está vendo ainda não trouxeram o retorno esperado. O Isaac está fora já há bastante tempo, né? Quebrou a perna, deve voltar em abril. Está fora ainda das oitavas de final dessa Liga dos Campeões. É um Liverpool que estabilizou. A sensação que eu tenho é que ele estabilizou. Não estabilizou tão alto, não estabilizou tão bem, mas que estabilizou. Vai jogar contra o Galatasaray, que também ganhou 9 dos últimos 15 jogos, empatou 2, perdeu 4 jogos assim como o Liverpool. O seu artilheiro é o Osimhen, 16 gols. O Icardi tem 15 gols na temporada até aqui. Só que o Osimhen jogou mais minutos do que o Icardi, jogou 270 minutos mais, são 3 jogos completos, por assim dizer, mais do que o Mauro Icardi. Tem em casa o Galatasaray, a sua grande força, já ganhou do Liverpool essa temporada em casa, 1-0. Nos 19 jogos que fez como mandante na temporada, o Galatasaray só perdeu 1, 14 vitórias, 4 empates, só uma derrota. Acho que a grande força desse time vai ser tentar fazer o seu resultado e depois levar para Anfield e tentar ver o que acontece lá. 3 gols de vantagem contra a Juventus não foram suficientes no jogo de volta, né? Porque tomou 3 e depois na prorrogação com um jogador a mais foi conseguir fazer os seus 2 gols depois que a Juventus estava muito cansada. Não me inspira muita confiança o Galatasaray, tá? O futebol turco hoje tem capacidade de atrair muitos bons jogadores. Na Turquia o imposto é menor para jogador de futebol, então os caras têm um salário real maior, né? Se ele ganha 5 na Espanha e se ele ganha 5 na Turquia, no final das contas, ele vai ganhar mais dinheiro porque ele paga menos impostos, e o futebol da Turquia também vem reagindo economicamente para os clubes poderem gastar dinheiro, porque os direitos de televisão internamente são vendidos muito caros, cerca de 500 milhões de dólares. Isso faz com que hoje a gente veja jogadores indo para Fenerbahçe, Galatasaray, que poderiam ainda estar na elite europeia. Então é por isso que o Galatasaray tem tantos jogadores conhecidos, né? Leroy Sané, Gundogan, tem o Gabriel Sara, tem o Osimhen, tem o Icardi, enfim, tem bons jogadores o Galatasaray por conta disso. Gastou 149 milhões de euros essa temporada em contratações e em vendas ganhou 11. Olha o poder de investimento que teve o Galatasaray. De Liverpool, Galatasaray, eu acho que o Liverpool é bastante favorito, porque estabilizou, porque hoje é um time que mais ou menos dá para saber o que esperar do Liverpool, e o Galatasaray ainda acho que é um time como não está acostumado a competir sempre no seu campeonato em mais alto nível, porque o campeonato não é de alto nível, ele é líder do campeonato turco, eu acho que ele tem mais dificuldade depois, quando encontra os grandes times, de performar da mesma maneira. Quem passar de Liverpool, Galatasaray, joga contra o vencedor de Paris Saint-Germain, Chelsea. A gente pode ter um Chelsea-Liverpool, um Paris Saint-Germain-Liverpool, que seria já um confronto bem duro a partir da fase de quartas de final, né? Só quero abrir aqui os confrontos de Liga dos Campeões, enquanto eu falo com vocês. Para eu pegar, eu já vou falar de Real Madrid e de Manchester City. Eu só quero ter aqui já. Vamos lá, gente. Real Madrid e Manchester City. O Real Madrid também, o recorte de 15 jogos para o Real Madrid também não é muito real, porque ele mudou de técnico, né? Chegou o Arbeloa a 11 partidas. E nos 11 jogos com o Arbeloa, o Real Madrid tem 8 vitórias, 3 derrotas, não empatou.
Perdeu aquele primeiro jogo para o Albacete, perdeu para o Benfica na primeira fase, o gol do Turbinho 4-2, e perdeu para o Osasuna no último final de semana no Campeonato Espanhol. Não sabe se vai poder contar nesse jogo com o Kylian Mbappé, porque ainda está com dores no joelho, a gente ainda não sabe quanto tempo o Mbappé vai ficar de fora. Tem 38 gols dos 87 do Real Madrid na temporada, 43% dos gols do Real Madrid na temporada são marcados pelo Kylian Mbappé. Só que o Vinícius Júnior vive um grande momento. O Vinícius Júnior tem 7 gols e 2 assistências nos 10 jogos que ele fez com a Arbeloa. O Vinícius não jogou contra o Valência. É um aproveitamento muito bom do Vini, né? Ele tinha 6 gols e 7 assistências em 27 jogos com o Xabi Alonso. Tinha feito 6 gols em 27 jogos, agora ele tem 7 gols em 10 jogos. A mudança do Vini é muito grande com a mudança de técnico. 5 jogos seguidos marcando do Vinícius, com 6 gols nessa sequência. É a melhor sequência da carreira do Vini. 6 gols em 5 partidas e 5 jogos seguidos marcando. E nessa temporada ele também viveu o pior momento da sua carreira, ele ficou 16 jogos sem marcar. O Manchester City, que será o adversário do Real Madrid, é o inglês que o Real Madrid mais enfrentou na sua história. O primeiro confronto foi só em 2012 e eles já se enfrentaram 15 vezes até aqui, 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas para o lado do Real Madrid. A gente já teve temporada 19-20, oitavas de final, passou o Manchester City, o primeiro jogo foi em Madrid, depois o jogo foi em Manchester já durante a pandemia, o jogo lá em agosto. Depois eles voltaram a se enfrentar na temporada 21-22, aquela que o Rodrigo faz os 2 gols no finalzinho, leva para a prorrogação e passa o Real Madrid. Na temporada seguinte, 22-23, o Manchester City goleia 4-0 no jogo do Etihad para se classificar, o jogo de volta. Temporada 23-24, o Real Madrid se classifica na Inglaterra, na disputa de pênaltis. E na temporada 24-25, o Real Madrid ganha os 2 jogos e passa nos playoffs, antes ainda das oitavas de final. Ou seja, já se enfrentaram em playoffs, oitavas, quartas e semis, e voltam a se enfrentar agora em uma fase de oitavas de final. Para falar do Manchester City, que venceu 9 dos últimos 15 jogos, 2 derrotas e 4 empates. Antes disso, ele vinha de 8 vitórias consecutivas, então assim, nos últimos 23 jogos, o Manchester City ganhou 17, é um muito bom aproveitamento. A defesa melhorou em relação à temporada passada, está tomando 0,4 gols menos que a temporada passada. Quer dizer, basicamente, que a cada 2 jogos toma um gol menos do que a temporada anterior. Mas olha só, o recorte que a gente vai fazer de era Guardiola aqui. É o 7º melhor ataque e a 6ª melhor defesa em 10 anos de Pep Guardiola. Ou seja, em 10 temporadas de Pep Guardiola, em outras 3 o time fez menos gols do que nessa. Uma das temporadas menos goleadoras, né? Se a gente for pegar um ranqueamento aqui, essa é só a 7ª melhor dos 10 anos com o Guardiola. E a defesa é só a 6ª melhor em 10 anos com o Guardiola. O ataque já foi bem melhor, em pelo menos 6 anos anteriores o ataque foi melhor, e em pelo menos 5 anos anteriores a defesa foi melhor. E em média de vitórias por temporada, a 8ª do Guardiola. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, essa é só a 8ª de 10 temporadas. O time já foi bastante melhor, né? O auge do Manchester City já foi bastante melhor, embora seja ainda melhor do que a temporada anterior, que foi muito ruim, o auge já foi bastante melhor. Eu tinha falado do Vinícius Júnior, que já viveu o melhor e o pior essa temporada, o Haaland também. O Haaland chegou a ter um período quando no City e seleção norueguesa de 11 jogos consecutivos marcando, quando ele fez 21 gols, mas ele também já chegou a fazer um gol em 9 jogos. Ele já viveu o melhor e já viveu o pior momento nessa temporada. Manchester City gastou muito dinheiro essa temporada, 156 milhões de euros. Já tinha gastado muito também na temporada anterior para meio que refazer o time, mas também vendeu muito, tá? Vendeu 112 milhões de euros. Desde que o Guardiola chegou, Arsenal e Manchester United já gastaram mais do que o Manchester City em relação a entradas e saídas. O que entrou em vendas e o que saiu em compra de jogadores tem um saldo negativo maior do que o Manchester City. Ele é o terceiro inglês que mais teve investimentos, por assim dizer, né? Isso entre entradas e saídas, nos 10 anos de Guardiola por lá. Desse confronto daqui, eu acho o Manchester City levemente favorito em relação ao Real Madrid, porque o Real Madrid tem muitas baixas, pode ter problemas na defesa, no meio-campo com o Bellingham, vamos ver se volta ou não, e no ataque com o Mbappé. E o Manchester City, eu acho que deu uma estabilizada hoje, que a gente já sabe o que esperar desse time. O Real Madrid ganhou os 2 jogos contra o Benfica, jogou muito bem em Portugal, mas no jogo de volta, por exemplo, sofreu bastante até o gol do Vini, foi de virada, e o Courtois teve que fazer grandes defesas. Eu acho que o Real Madrid, para mim, ainda está mais em prova com a Arbeloa do que esse Manchester City, que já dá mais ou menos
para saber o que esperar essa temporada, e o jogo será decidido na Inglaterra. Eu vejo algum favoritismo do lado do Manchester City. Quem passar de Real Madrid e Manchester City, pega o vencedor de Atalanta e Bayern de Munique. Aqui o Bayern parte como muito favorito, porque o Bayern está sensacional essa temporada. Venceu 12 dos últimos 15 jogos, empatou 2, perdeu do Augsburg. São só 2 derrotas na temporada. Além dessa derrota do Augsburg, perdeu para o Arsenal, um confronto direto na Liga dos Campeões. Fez gol em todos os jogos da temporada. Tem a segunda melhor média de gols da sua história, 3,3 gols por partida. Venceu 31 dos 36 jogos na temporada. É a melhor média de vitórias da sua história, com 86% de vitórias até aqui. O Harry Kane já tem 43 gols e 5 assistências na temporada, é uma barbaridade o número de gols do Harry Kane. E o Luiz Dias, que é o vice-artilheiro com 19 gols marcados na temporada, ele seria artilheiro na temporada do Arsenal, do Liverpool, do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do Atlético de Madrid, do Tottenham, do Chelsea, do Bodo Glimt, do Newcastle, do Galatasaray, da Atalanta e do Leverkusen. O Luiz Dias, que é o vice-artilheiro, só não seria artilheiro do próprio Bayern, do Real Madrid, do Manchester City e do Sporting até aqui. É uma temporadaça do Bayern de Munique, que parte como favorito contra a Atalanta, que venceu 9 dos últimos 15 jogos. É uma Atalanta que faz uma boa recuperação de temporada, tem 2 empates e 4 derrotas. Trocou de técnico durante a temporada, o Paladino chegou e tem um aproveitamento de 67%, ganha 2 a cada 3 jogos. Com o Paladino são 15 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Nas últimas 10 rodadas de campeonato italiano, só a Inter fez mais pontos que a Atalanta. Vem em franca recuperação a Atalanta. Tem uma média de gols sofridos que é melhor do que tinha com Gasperini, 0,92 por jogo. Com Gasperini era um futebol mais alegre, que fazia, que tomava mais gols. E tem uma média de gols marcados de 1,5, que é a pior dos últimos 10 anos. A defesa está funcionando bastante melhor e o ataque está bastante pior. Vendeu o Reteg, vendeu o Lookman, ganhou 100 milhões de euros em 2 saídas de jogadores, mas saíram 2 atacantes muito importantes. O Scamacca tem 10 gols, é o artilheiro do time na temporada. Aqui o Bayern de Munique é favorito, vai decidir na sua casa, joga contra uma Atalanta que vem empolgada e vem jogando bem. A Atalanta de hoje é bem melhor do que a que começou a Liga dos Campeões, mas o Bayern de Munique parte como favorito. Vou para o outro lado da chave. Vou falar de Newcastle e Barcelona, começando com os ingleses. Vivem um mau momento, é uma temporada difícil do Newcastle, 6 vitórias nos últimos 15 jogos, só o Tottenham tem um aproveitamento pior, contando os últimos 15 jogos. Perdeu 7, empatou 2. Em relação à temporada passada, piorou o ataque, piorou a defesa, piorou a porcentagem de vitórias e piorou a porcentagem de derrotas. Está bem pior do que a temporada passada, já jogou 44 vezes. A temporada passada toda o Newcastle jogou 48. Essa temporada ele tem pelo menos mais 14 jogos para fazer, vai fazer pelo menos 58 jogos, o que vai ser o segundo maior número de jogos da sua história. É um elenco que não está acostumado a jogar tanto, é um clube que não está acostumado a jogar tanto, então o elenco está sentindo isso. Não vai ter o Bruno Guimarães, 15 participações em gols do Bruno Guimarães na temporada, para vocês verem o impacto dele, 9 gols, 6 assistências, dos 79 do time. Assim, o Bruno Guimarães participa de 1 a cada 5 gols do Newcastle na temporada. Só o Barnes, com 16, e o Gordon, com 19, tem melhores números em participações em gols do que o Bruno Guimarães. Ele fica à frente, inclusive, do Voltemade, que foi contratado essa temporada. É o meio-campista com mais gols na Premier League e que vai estar de fora desse confronto contra o Barcelona, acho que faz muita diferença. O Joelinton tem 6 gols, uma assistência na temporada. Temporada passada, o Isaac fez 27 gols, 6 assistências, mais do que o dobro do que tem o Voltemade até aqui, que tem 14 gols. Faz muita diferença perder o Isaac, 33 gols irem embora, faz muita diferença e o Newcastle está sentindo isso, além do que está sentindo o peso da temporada, o número de jogos. O Schär, zagueiro, também está fora e o Livramento é dúvida para o jogo contra o Barcelona. O Barça já venceu o Newcastle nessa temporada, o jogo do Newcastle não encaixou, vai tentar fazer diferente dessa vez. Aquele 2-1 sem contar com o Lamine Yamal, ontem eu tinha falado do Rafinha, alguém me corrigiu. Lamine Yamal que não estava à disposição. Barça que não terá Frenkie de Jong por pelo menos um mês, fica de fora das oitavas e se o Barcelona passar, pode ficar de fora até das quartas de final da Liga dos Campeões. Bom momento para Marc Bernal, hein? Bom momento para o Marc Bernal, que vem jogando bem. Barcelona venceu 12 dos últimos 15 jogos, perdeu da Real Sociedade, do Girona e do Atlético de Madrid. Nessa temporada perdeu os jogos grandes, e aqui atenção com o Barcelona, né? Perdeu do Atlético, do Real Madrid, do Chelsea, do Paris Saint-Germain. Vamos ver se contra o Newcastle é um jogo grande, um adversário difícil, como é que o Barça vai funcionar.
Quem está aqui acostumado a ver os vídeos do Barcelona sabe que eu falo bastante da defesa. Uma média de 1,18 gols sofridos por jogo, é pouquíssimo competitivo. Dos 16 times nas oitavas de final da Champions, o Barcelona tem a segunda pior defesa em média de gols, porque alguns times jogaram 10 vezes, outros jogaram 8 nessa Champions, né? Só o Atlético de Madrid tem um desempenho pior do que o Barcelona. O Barça tomou 14 gols em 8 jogos, uma média de 1,75 por jogo nessa Champions. Não dá para competir assim. O Barcelona precisa melhorar agora no mata-mata, senão ele pode cair para o Newcastle. Se mantiver essa média de 1,75, ele vai tomar o quê? 3 gols do Newcastle pelo menos, e aí pode ficar difícil, embora o ataque funcione bastante bem. O ataque piora em relação à temporada passada. A temporada passada tinha uma média de 2,9, essa temporada uma média de 2,65. Aumentou o percentual de vitórias em relação à temporada passada. O Barça esse ano ganha mais do que da temporada passada e também perde mais do que da temporada passada, porque o time empata menos. Curiosidade do Barcelona, tá? O Fermín López é o segundo jogador com mais participações em gols da temporada até aqui. O primeiro é o Lamine Yamal, depois é o Firmín, depois é o Rafinha, depois é o Ferran e depois é o Lewandowski. O Lewandowski é só o quinto em participações em gols. O Rafinha tem a melhor média de gols por minuto do Barcelona na temporada, um gol a cada 120 minutos. Acho o Barcelona favorito contra o Newcastle, vai pegar um adversário cansado, sem seu principal jogador, vai decidir em casa, já ganhou desse adversário essa temporada. Acho o Barcelona favorito, olho nessa defesa, que pode penalizar o Barça, time que toma 3 gols do Clube Brugge, o time que toma gol e sofre contra o Copenhague, um time que toma 2 gols e Slavia Praga. Esse time sempre me gera desconfiança, mas eu acho que é favorito contra o Newcastle. Quem passar de Barcelona e Newcastle joga contra o vencedor de Atlético de Madrid e Tottenham. Eu vou falar primeiro do Atlético de Madrid, antes de falar do Tottenham, assim que eu encontrar as minhas anotações do Atlético de Madrid. Achei. Eu fiz um vídeo essa semana aqui falando do Atlético de Madrid. Se você não acompanhou e tem curiosidade, eu acho interessante a relação do Atlético de Madrid entre elenco e técnico, que me parece que não falam a mesma língua nesse momento. Não que exista um problema de relacionamento, mas sim em vontade do que fazer dentro de campo. Acho que tem um elenco para jogar para frente, para dominar, e tem um técnico que pensa mais em reagir, que pensa mais em dançar a música do rival, e por isso o Atlético de Madrid é capaz do melhor e do pior nos jogos, né? Capaz de fazer 4 do Barcelona, tomar 3 do Rayo Vallecano, de fazer um 3-3 com o Bodoglint, de fazer um 4-1 do do Clube Brugge, de fazer um 4-1 no Clube Brugge sofrendo alguma coisa ali também. Dos últimos 15 jogos são 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas do Atlético de Madrid. O Sorloth fez 3 gols contra o Clube Brugge, passou o Julián Álvares na artilharia, tem 15 gols contra 13 do argentino, não é uma boa temporada do Julián Álvares. Dos 15 gols que tem o Sorloth, 10 foram marcados em 14 jogos em 2026. Vive um muito bom momento o atacante norueguês. O Atlético de Madrid não é mais o time que gasta pouco, que se defende bem e ataca com o que dá, né, com o que sobra, porque se a gente for ver, tem a segunda pior média defensiva, 1,15 gols sofridos por jogo, desde que o Simeone chegou. Tem a melhor média ofensiva, 2 gols por jogo, da era Simeone. As 3 melhores médias de gols por ano do Atlético de Madrid são dos 3 últimos anos, ou seja, é um time que a cada ano está fazendo mais gols e é um time que a defesa está sofrendo mais gols. E é um time que está gastando muito dinheiro. Gastou 230 milhões de euros essa temporada, vendeu 115, gastou o dobro em relação do que ganhou e já tinha gastado 185 milhões na temporada passada. O Atlético de Madrid gastou mais de 400 milhões de euros nos 2 últimos anos, ataca bem, defende mal. Não é mais aquele Atlético de Madrid que a gente conheceu, né? É um outro Atlético de Madrid que é muito irregular, que é muito inconstante, porque eu acho que ainda tem o mesmo técnico. O que tem o Atlético de Madrid agora que tinha antes? O técnico. De resto mudaram os jogadores, mudou a injeção de dinheiro, muda o ataque, muda a defesa, o técnico e a mentalidade do técnico é a mesma, por isso eu acho que esse time tão inconstante. Que vai jogar contra o Tottenham, que é um time muito ruim nesse momento. Acho que tem bons jogadores, mas tem muitas lesões. O Tottenham ganhou 3 dos últimos 15 jogos, 2 por Liga dos Campeões, ganhou do Dortmund e do Frankfurt, e ganhou também do Crystal Palace. 4 empates e 8 derrotas. O Tottenham perdeu 8 dos últimos 15 jogos, tem mais derrotas do que vitórias na temporada até aqui. 15 derrotas, 13 vitórias, 11 empates. A pior média de gols marcados desde 2009, quase 20 anos, a pior média de gols marcados. O artilheiro do time é o Richarlison, tem 8 gols. Ele voltou a jogar agora no final de semana contra o Arsenal, 40 dias fora voltou a jogar. E depois, Van der Ven e Cuti Romero são o segundo e o terceiro principal goleadores do Tottenham essa temporada. 7 gols tem o Van der Ven
6 gols o Cuti Romero e depois é o Palhinha. O Solanke tem só 4 gols na temporada até aqui. E olha que o Tottenham gastou dinheiro. 270 milhões de euros esse ano em contratações, 60 em vendas, para ser um time que está brigando contra o rebaixamento. Pelo momento do Tottenham, acho que o Atlético de Madrid parte muito como favorito nesse confronto contra o Tottenham. Acho que a gente pode ter umas quartas de final com o Atlético ou Barcelona ou Newcastle. Acho que o Barcelona é favorito. Um Atlético de Madrid e Barcelona é que eu imagino para as quartas de final. O outro confronto agora é entre Bodo Glimt e Sporting de Portugal. Deixa eu achar esses dois times aqui. Começar com o Bodo Glimt, né? A grande história dessa Liga dos Campeões, 100% de aproveitamento em 2026, ganhou os 4 jogos da Champions, não tem férias desde 2024, porque ele vem sobrevivendo nas competições europeias, já foi Conference League, Europa League, agora a Liga dos Campeões. Então, quando acaba o campeonato norueguês em novembro, ele ainda tem Champions para jogar até dezembro e depois tem Champions para jogar em janeiro. Então, seus jogadores não podem ter muito tempo de descanso, eles não têm aquelas férias pré-temporada, eles meio que vão seguindo a Liga dos Campeões. Então é verdade que só jogou 4 jogos, mas também é verdade que os caras há muito tempo não têm férias propriamente ditas. Agora em março começa a temporada do futebol norueguês, entre Champions. Entre as partidas das oitavas de final de Champions, eles têm a Supercopa contra o Molde e depois eles já têm a primeira rodada do campeonato norueguês e isso daqui pode influenciar alguma coisa na capacidade física, de intensidade do time contra o Sporting. Não foi o campeão norueguês, terminou em segundo na temporada passada, venceram 34 dos 45 jogos europeus que fizeram, é um muito bom aproveitamento do Bodo Glimt, já ganhou cerca de 60 milhões de euros nessa Liga dos Campeões, em 2024 o orçamento era de 30 milhões. Um time muito humilde do ponto de vista econômico. O Bodo Glimt é o primeiro norueguês a vencer um mata-mata desde 1987 de Liga dos Campeões. Quase 40 anos que o inglês não venceu o mata-mata de Liga dos Campeões. Antes da sexta rodada, o Bodo Glimt tinha chance de 1,5% de passar para os playoffs. E agora ele tem 1% de chance de chegar na final. Ou seja, a possibilidade que ele tinha de estar nos playoffs era muito parecida com a de estar na final da Liga dos Campeões. Para vocês verem que doideira. Vai jogar contra o Sporting, que é bom time, tá? É claro que o Bodo Glimt podia pegar Sporting ou Manchester City. É melhor o Sporting de Portugal do que o Manchester City. Mas é bom time esse Sporting. 12 vitórias nos últimos 15 jogos, 2 empates, uma derrota, perdeu na Copa da Liga lá de Portugal, na Allianz Cup. Na Liga dos Campeões ganhou os 4 jogos em casa, ganhou do Kairat, do Olympique de Marselha, do Bruges e do Paris Saint-Germain, 2-1 com os 2 gols do Luizito Soares. Tem o melhor desempenho da sua defesa nos últimos 5 anos, uma média de 0,87 gols sofridos por jogo, muito bom desempenho defensivo, e o segundo melhor desempenho ofensivo dos últimos 55 anos. Só perde para a temporada 23-24, foi uma super temporada do Gyökeres fazendo aquele tanto de gol, mas é um muito bom desempenho ofensivo ainda. Acharam um substituto do Gyökeres, o Luis Soares, um atacante colombiano que jogava no Almeria, fez carreira no futebol espanhol, já tem 28 anos, tem 27 gols em 36 jogos, uma média de 0,75 gols por jogo. É bom time esse Sporting de Portugal, é favorito contra o Bodo Glimt, mas o Bodo já eliminou a Inter com 2 vitórias, já ganhou do Atlético, do Manchester City. Olho nesse time do Bodo Glimt que ainda pode dar sua surpresa. E o último confronto para analisar aqui com vocês, Bayer Leverkusen contra Arsenal. É um muito bom confronto para o Arsenal, porque esse Leverkusen já não tem mais nada daquele time do Xabi Alonso. 8 vitórias nos últimos 15 jogos, perdeu 4, empatou 3 nesse recorte que eu estou trazendo aqui. O destaque é o Grimaldo, basicamente é quem sobra daquele time, tem o Tatsoba, tem o Patrick Schick, mas o Grimaldo continua sendo quem joga em alto nível. 11 gols, 9 assistências. O Leverkusen tentou gastar o dinheiro das vendas que ele fez, né? Ele vendeu o Wirtz, Frimpong, Adli, Koscielny, Xhaka, ganhou 230 milhões com isso. E ele gastou essa temporada 200 milhões no Quansah, no Tillman, no Benseguir, no Ezequiel Fernandes, no Badé e em outros jogadores. Para esse jogo contra o Arsenal, o Flecken, goleiro que chegou para substituir o Radrek que saiu, o Tillman, o Balde, o Benseguir, o Lucas Vazquez, o Meza e o Telha devem ser desfalques. Quase todos os jogadores que foram contratados para refazer o Bayer Leverkusen estão lesionados e não devem poder jogar contra o Arsenal. É um time que já mudou de técnico essa temporada, né? Que saiu o Ten Hag depois de 3 jogos. Não inspira muita confiança o Bayer Leverkusen, não. Ainda mais contra o Arsenal, que é muito bom time, 10 vitórias nos últimos 15 jogos, 4 empates e 1 derrota, só perdeu 3 vezes na temporada, perdeu para o Manchester United, para o Aston Villa e para o Liverpool.
Aquele time invicto do Arsenal de 2004 perdeu 6 vezes na temporada, esse perdeu 3, quem sabe, né? Pode perder menos do que aquele. Pô, os invictos perderam 6 jogos? Na Premier League não, né? Nas outras competições, 6 derrotas. O Arsenal sofreu 10 gols nos últimos 10 jogos. É um bom desempenho para quase todo mundo, um gol por jogo. Mas é porque a defesa do Arsenal funciona muito melhor. Melhor desempenho defensivo, 0,67 gols por jogo é a média do Arsenal na temporada, desde 90 a 91, mais do que 30 anos, 35 anos. E é o melhor desempenho ofensivo, 2,23, desde a temporada 52-53. Ou seja, a defesa do Arsenal funciona, é o motor desse time, né? Normalmente o time do Arteta se defende bem, está se defendendo melhor do que quase nunca, desde 90, então para padrões Arteta está se defendendo melhor do que nunca. E o ataque essa temporada deu o passo à frente que era necessário. Está fazendo mais gols do que antes, ainda é um ataque pior do que o do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Paris Saint-Germain, tem uma média pior ainda do que esses, mas comparando com os próprios Arsenals, tem um salto muito grande desde 52-53, aqui vão 70 anos, que o Arsenal não fazia tantos gols numa temporada. O Gyökeres é o artilheiro do time na temporada, tem 15 gols em 36 jogos, está longe de ser o Gyökeres de Sporting de Portugal, mas tem 8 gols nos últimos 12 jogos. Está melhorando o Gyökeres nesse momento da temporada. Em média de gols por minuto, o Gabriel Jesus é o principal artilheiro do time, tem 5 gols em 675 minutos, um gol a cada 135, e depois é o Martinelli, é o segundo melhor em média de gols por minutos. O Martinelli tem 11 gols na temporada, é o vice-artilheiro, e um gol a cada 139 minutos. É um muito bom time do Arsenal contra um não bom time do Leverkusen. Para mim, agora, para finalizar aqui e concluir, o Arsenal evidentemente pega o melhor caminho. Leverkusen, depois Sport ou Bodo Glimt, bom caminho para o Arsenal. Depois o que sobrar lá de Barcelona, Newcastle, Atlético de Madrid, eu acho que o favorito para chegar à semifinal é o Barcelona, imaginando que vai ser um Barcelona, Atlético de Madrid, é o que eu imagino, um Arsenal Sporting. Eu acho que Barcelona-Arsenal é o confronto das semifinais que eu espero, que eu acho que vai acontecer. Do outro lado, acho o Chelsea levemente favorito contra o Paris Saint-Germain, acho o Liverpool bem favorito contra o Galatasaray, acho o Manchester City levemente favorito contra o Real Madrid e acho o Bayern de Munique favorito contra a Atalanta. Nos confrontos seguintes, entre Chelsea e Liverpool, entre Manchester City e Bayern de Munique, Chelsea e Liverpool, acho o Chelsea favorito em relação ao Liverpool, porque eu vejo mais momento desse Chelsea crescendo com o Rossenior. Individualmente também seus jogadores estão... A grande estrela do Liverpool não está bem, que é o Salah, então acho o Chelsea levemente favorito, caso chegue contra o Liverpool, e acho o Bayern de Munique favorito contra o Manchester City. Os dois grandes times são Bayern e Arsenal da temporada até aqui. É isso, meu povo. Eu queria mais informações do que palpites aqui, mas também tem um pouquinho de palpite do que eu acho que vai acontecer nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Mais do que meia hora. Vocês devem ter gostado se vocês chegaram até aqui. Então se inscreve para não perder os próximos, dá um like, deixa algum comentário, dá um hype, faz o que vocês sabem que tem que fazer aí. Valeu, gente. Até mais, hein?